E o canal Evangelituber no ar mais uma vez, para nós continuarmos essa história maravilhosa de Moisés e da fuga do Egito. Da semana passada, no sábado, nós vimos que o faraó liberou o povo para sair do Egito e saíram 600 mil homens. Olha a multidão. E aí, lógico, que a coisa não seria tão fácil quanto parecia. Eles estavam em saída, mas aí o faraó caiu em si, que ele estava perdendo tantos escravos, tanta gente que servia o povo do Egito, e resolveu ir atrás para escravizá-los de novo. Vamos ver então a primeira leitura de hoje da missa, Êxodo 14, a partir do versículo 5. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Meu irmão, é interessante quando a Bíblia coloca que Deus endureceu o coração do faraó. O tempo todo a palavra mostra que Deus está no controle de tudo. Até mesmo no endurecimento do coração do faraó, que fez com que Deus fizesse todos aqueles prodígios e milagres para mostrar que ele é Deus. E aqui novamente, Deus endureceu o coração do faraó para que ele tentasse escravizar o povo e trazer de volta para o Egito. Aqui tem um asterisco no versículo 8, diz assim, literalmente, com a mão erguida, livremente, conscientemente, o povo saiu do Egito. Bom, vamos continuar então, do ponto onde paramos, versículo 9 agora. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros, seu exército, alcançaram-nos perto de Piaiarote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que viam ao seu encalço. Foram tomados de espanto e, atenção agora, invocaram o Senhor. Ao ver aproximar-se o perigo, invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Atenção, carismáticos, vocês que oram em alta voz, olha aqui. Clamaram em alta voz e disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Olha o pavor. Nos conduzistes para morrer no deserto? Disseram isso a Moisés. Não te dizíamos, não. Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? O povo ficou contra Moisés. Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o povo se insurgindo contra Moisés já no primeiro dia. Moisés respondeu ao povo: não temais. Não temais. A Bíblia repete isso muitas vezes ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Jesus falou para aquele homem que recebeu a notícia da morte da filha, olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Aqui, Moisés está vendo os egípcios chegando. Ele olha para eles e diz: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis de fazer. Olha, é Deus quem vai agir, vocês nem vão precisar fazer nada. Olha a fé de Moisés. Versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Deus mandou continuarem a caminho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, amanhã continuamos essa história dessa saída do Egito. Como você pode ver, não foi tão fácil assim.
Os egípcios não entregaram de mão beijada e saíram no encalço para persegui-los. O importante dessa primeira leitura, primeiro, é Deus quem está fazendo tudo. Tanto endurecer o inimigo como vencer o inimigo. Segundo, o povo, na hora que se espantou com a proximidade do inimigo, invocou ao Senhor, clamando em voz alta. E a resposta do líder, Moisés, foi: não temas, Deus vai combater por vós. E Deus dizendo: põe o povo a caminho, põe o povo em marcha. Então que assim seja conosco também, diante dos perigos. Clamemos ao Senhor e continuemos em marcha. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Você vê obstáculos? Clame ao Senhor e continue em marcha, porque é o Senhor quem vai agir em teu favor. Amém. Vamos ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje fala de escolher Deus e deixar os ídolos. E era o que os israelitas estavam fazendo, deixando os ídolos dos egípcios para trás para servir somente a Deus. O Salmo fala disso. Escolher somente a Deus. Salmo 15. Guardai, meu Deus, porque é em vós que eu procuro refúgio. Digo a Deus: sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Esse é o salmo do dia. Vamos agora ao evangelho do dia. Mateus, capítulo 12, versículo 38. O povo, ao ver Jesus fazer muitos milagres, alguns acreditavam, outros não. Os que duvidavam, e o povo fazia comparações com Moisés por causa dos prodígios que Jesus fazia também. Os que duvidavam chegaram e desafiaram Jesus. Faz também milagres como Moisés fazia. Mostra aí os sinais. Biblicamente, sinais são ações milagrosas. Pediram a Jesus um sinal também, já que dizem que Jesus é superior a Moisés. Vamos ler essa passagem então. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse sinal da cruz tem muito a ver com as leituras de hoje. Livrai dos nossos inimigos. Mateus, capítulo 12, versículo 38. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas eram os que copiavam a Bíblia. Alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Jonas entrou em Nínive e pediu para as pessoas fazerem penitência. E as pessoas ouviram, fizeram penitência, se cobriram de saco e de cinzas e pediram perdão a Deus. E Deus poupou Nínive. Jesus está dizendo: pois é, eles vão julgar essa geração agora, porque eles fizeram penitência. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas, diz Jesus. Versículo 42. No dia do juízo, a rainha do sul, uma estrangeira. Veja que Jesus fala aqui muito contra a soberba dos judeus, que se consideravam os únicos a serem salvos. Quem não fosse judeu estava condenado. E aí Jesus cita uma estrangeira, e dizendo: a rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará, porque ela
veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Jesus sempre pregou contra a soberba espiritual. Como Jesus sempre pregou contra a hipocrisia daqueles que acham que só eles serão salvos. E porque acham que serão salvos, eles podem sair condenando quem eles acham que não merece ser salvo. E quem sai apontando o dedo, dizendo esse aqui não vai ser salvo, esse aqui não merece ser salvo, e sai condenando todo mundo, está se assemelhando àquilo que um dia o padre Zezinho falou. Essa pessoa está se achando a quarta pessoa da Santíssima Trindade, porque ele quer decidir no lugar de Deus quem deve ou não ser salvo, quem deve ou não ser condenado. Que Deus e o Espírito Santo possa colocar em nós uma humildade espiritual. Nós não estamos aqui nesse mundo para condenar ninguém. E o próprio Jesus disse, o Filho do Homem não veio condenar, o Filho do Homem veio salvar. E nós, os imitadores de Jesus, não estamos aqui para condenar. Ficamos olhando como as pessoas servem a Deus, como elas se portam na igreja ou fora da igreja, e ficamos condenando ou aprovando. Não, não é esse o nosso papel. Nós não viemos a esse mundo para condenar irmãos. Nem Jesus. Nós viemos trazer uma palavra de salvação, uma chance. Nós somos a igreja da acolhida. Que nós saibamos acolher as ovelhas feridas, as ovelhas sedentas, enfraquecidas. Nutri-las pela palavra. E dizer a elas, você tem jeito, você tem salvação. Deus te ama. Deus te deseja, Deus te quer. E não Deus te condena. Ao contrário, Deus te deseja. Você tem jeito, você tem salvação. Que assim seja para mim, que assim seja para você também. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixa eu ler as mensagens aqui, porque eu não consegui ler ontem. Meu celular descarregou bem na hora que eu ia ler as mensagens, né? Então foi até engraçado, porque eu peguei o celular na mão e o celular não ligava. Então eu vou ler as mensagens de ontem e de hoje. Hoje, cedinho, a Inês Romero comentou, bom dia, estou cá me trocando para ir à Santa Missa das 7 e já vou com o Evangelho na ponta da língua. Queria saber por que um cachorrinho desse não cai aqui na minha porta. Né? Ela brincou aqui porque eu contei o testemunho daquele cachorrinho que estava todo machucado, abandonado. E lembrando de Jesus quando falou que o povo estava como ovelha sem pastor. A página Conta Outra comentou, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Louvo a Deus por esses minutos de sabedoria que me alimenta e posso compartilhar a alegria dos cuidados de Deus para com os que o temem. Obrigado, Serginho. Eu que agradeço, irmão. A Inês comentou também, agora que entendi por que ela é também chamada de Nossa Senhora do Carmo. O padre da minha capela distribuiu o escapulário a quem não tinha. Poucos não tinham, graças a Deus. E ela comentou ainda, as 10 pragas do Egito. Agora lembrei das 10 profecias de Medjugorje. O que esperar dessas profecias? Só estamos que nos preparar, rezar o terço todos os dias, como pede Nossa Senhora. Amém. Débora Rebelo comentou, quantos fatos e detalhes você, pela sabedoria do Espírito Santo, consegue ver e interpretar nas leituras, e que eu, ouvindo sozinha durante a missa, não conseguia enxergar. Muito obrigado pelo seu sim. Amém. A Maria de Fátima César Marques comentou, bom dia, Serginho, obrigado pela partilha da palavra, que Deus te abençoe, e eu estou aprendendo a meditar melhor a palavra de Deus, que Deus abençoe, eu fico muito feliz de ver isso. E aqui mais um novo inscrito, Guga Rebelo, bem-vindo, Guga. Mais um inscrito. Deixa eu olhar aqui quantos inscritos o nosso canal já tem, que nós estamos indo rumo aos 1000 inscritos. Hoje, estamos contando 884 inscritos, graças a Deus. E eu sei que você é um deles. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque nós precisamos encontrar 1000 inscritos. Deus te abençoe. E nós voltaremos amanhã, terça-feira, com as leituras do dia. Estivemos reunidos nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.